Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa temática de hoje, a majestade de Deus. Daqui a pouquinho, o pastor Hernandes Dias Lopes vai trazer a mensagem à nossa mente, ao nosso coração, falando dessa verdade, do poder, da soberania, da majestade do Deus poderoso, Criador de todas as coisas, aquele que nos ama de forma plena e provou esse amor quando Jesus, o Deus encarnado, entrou na história e caminhou resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida e o seu sangue em nosso favor. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, provando a possibilidade de nós sermos reconectados novamente com o nosso Criador. E é por isso que nós o adoramos, nós nos rendemos e nos prostramos diante dele e de sua majestade. Para conversar um pouquinho comigo sobre isso hoje, eu tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios Reverendo Jean Chagas, pastor da Igreja Presbiteriana Luz, lá de Goiânia, que é também conselheiro da APECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Pastor Jean, seja muito bem-vindo em nosso meio. Olá, pastor Rodrigo. Olá, telespectadores. É um prazer estar novamente com vocês. É muito bom mesmo tê-lo conosco aqui. E eu já começo fazendo algumas perguntas inquietantes, pastor Jean. Por que muitas vezes as pessoas têm uma visão um tanto quanto equivocada a respeito de Deus, sobre quem Deus é? Eu creio que isso acontece porque há muitas mensagens presentes na sociedade a respeito de Deus, mas elas não estão conectadas com a verdade bíblica. Por exemplo, existem aqueles que veem um Deus tão transcendente, que não conseguem perceber que esse Deus que sim é transcendente, é majestoso, é um Deus também que se relaciona conosco. Isso gera então um gap, uma grande distância entre as pessoas e a busca delas em relação a Deus. Mas existem aquelas que creem num Deus puramente imanente. E tem a ideia, então, de que esse Deus simplesmente ama e por amar ele aceitará todas as coisas, e elas, no fundo, vivem de uma maneira totalmente distante de Deus, porque acham que Deus, então, irá aceitar toda e qualquer situação. São visões equivocadas. Por isso, entender quem Deus é, a sua majestade, a sua glória e também a sua imanência à luz da Escritura, é que irá corrigir essas percepções tão equivocadas. Nesse sentido, pastor, qual seria a melhor maneira, então, de compreender quem Deus é? O senhor disse que nós temos isso por meio das Escrituras, como fazer isso e o que as Escrituras Sagradas, a sabedoria bíblica, a sabedoria do próprio Deus diz a respeito de Deus? Sim, é na Escritura que Deus se revela com toda clareza quanto aos seus atributos, quanto à sua natureza e quanto à obra que ele tem feito na história humana. E dentro dessa perspectiva, o livro de Isaías, que é o qual nós estaremos refletindo hoje com o reverendo Hernandes, ele nos dá uma percepção muito clara desse Deus tão majestoso. Lá no capítulo 6, quando Isaías é chamado para o ministério, ele tem uma visão do Senhor assentado no alto e sublime trono. E o que isso gera nele? Medo, pavor. Ele diz: ai de mim, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios e vi o Rei da Glória. Olha que coisa tremenda, ele percebe, Deus é grande, santo, justo, como eu, pecador, posso me aproximar dele? Mas o mesmo livro de Isaías promete o Emanuel, o Deus que estaria conosco, o Deus que se faria homem e habitaria entre nós, aquele que, conforme Isaías, é um ungido do Senhor, que viria para pregar o Evangelho, as boas novas aos quebrantados, curar aqueles que estavam cegos e assim por diante. Então, nós precisamos conhecer esse Deus que não perde a sua majestade e glória, mas que se aproxima de nós de modo redentivo em Cristo Jesus. Essa é a mensagem central das Escrituras. E qual a importância, pastor, da gente ter uma visão, clara, correta, coerente a respeito de Deus, mas também a respeito de nós mesmos enquanto seres humanos, como criação de Deus? Sim, e aí é muito bom pegar esse gancho que você me dá como criação de Deus. E aí o ser humano, ele é criado de um modo único. Ele é o único ser
que Deus criou a sua imagem e semelhança. Isso significa que muitos atributos que nós possuímos, mas, por exemplo, os animais não possuem, as plantas não possuem, eles estão conectados com a natureza de Deus. Então, se eu quero conhecer quem eu sou, eu preciso conhecer primeiro quem me criou e como Ele me criou e para que Ele me criou. É por isso que as pessoas, Rodrigo, elas estão perdidas quanto ao propósito delas da sua existência, porque não olham para Deus, aí não conseguem entender quem elas são, a imagem e semelhança de Deus, e buscam um propósito no qual elas não conseguem encontrar resposta, porque não compreendem que foram criadas à imagem e semelhança de Deus para a glória de Deus. E o pecado está aí embaçando essa compreensão. Então você precisa ir para as Escrituras, mas nas Escrituras saber que elas revelam quem é Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê o Pai. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? O Pai que é tão transcendente, como diz o evangelista João, ninguém jamais viu a Deus. Mas o unigênito que está no coração de Deus é quem nos revelou. Então eu quero ver o Pai, eu quero conhecer quem Ele é, para que eu conheça a mim mesmo, eu preciso olhar para Jesus. Amém. E o que é a compreensão, então, dessa grandeza de Deus e também da nossa pequenez, ou da infinitude de Deus e da nossa finitude, devem gerar em nós? Penso que a primeira coisa que precisa ser gerada, temor. Nós devemos temer a Deus. Temor não é ter medo de Deus, mas é reconhecer a sua glória. Nós precisamos reconhecer a grandeza dele. Temê-lo no sentido de que nós nos curvamos diante dele. Nós reconhecemos o seu poder e a sua glória. Essa é uma atitude que nós devemos ter. Mas nesse temor, nós devemos também ter arrependimento. Porque o que nos separa de Deus são os nossos erros. E se eles são tratados em Cristo, através do arrependimento, nós podemos então ir na direção de Deus. E esse arrependimento precisa se traduzir agora numa expressão de fé, de confiança. O autor de Hebreus, ele escreve no capítulo 10 que agora nós temos esse novo e vivo caminho pelo qual nós podemos ter a intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Vamos lembrar que o Santo dos Santos era um lugar que representava tanto a majestade de Deus que o próprio sacerdote devia entrar ali uma vez por ano purificado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Em Jesus, através de arrependimento e fé e com temor, nós podemos entrar no lugar da intimidade de Deus, não obstante sua majestade e glória, porque nós somos purificados em Cristo Jesus para essa nova vida. E olha que coisa tremenda, tem algo que vai trazer mais alegria para o coração humano do que poder estar diante da glória de Deus e ao invés de ser consumido por ela, ser alimentado por essa glória, não há algo melhor, mais extraordinário que isso. E nesse sentido, então, nós nos curvamos, reconhecemos quem Deus é e agora nós percebemos também aquilo que Deus quer fazer através de nós, né, pastor Jean? E como isso, então, se dá? Se nós entendemos e temos essa percepção a partir da majestade de Deus, aquilo que Ele faz em nós, e nós nos tornamos, no linguajar bíblico, né, como instrumentos nas mãos de Deus, como agentes do seu reino, como, né, discípulos, né, de Jesus, o que Deus quer agora fazer através de nós na história? Esse Deus tão majestoso que, por alguma razão, também decide nos usar apesar da nossa pequenez. Sim, isso é tão maravilhoso porque há uma outra figura bíblica muito interessante, que é a do vaso. Não é? E aí a Bíblia diz que nós somos criados, nós somos vasos de barro, mas separados agora para o serviço da glória de Deus. Então nós somos como recipientes dessa majestade e a Bíblia diz que nós vamos caminhando ainda nesse mundo de glória em glória, de glória em glória. Somos renovados pela glória de Deus, mas não apenas isso. Nós somos vasos que podem levar essa glória, essa majestade aos lugares que estão totalmente secos, mortos, longe desta vida de Deus. Foi por isso que Jesus disse para a mulher samaritana que a água que ele tinha para dar para ela não apenas ia matar a sede dela, mas ela, aquela mulher, se tornaria uma fonte que jorraria para a vida eterna. É isso que você se torna quando você se conecta com a majestade de Deus em Cristo Jesus. Você é uma fonte que jorra para a vida eterna.
Alguma mensagem específica, pastor Jean, àqueles que nos acompanham e que porventura ainda não tenham se rendido à majestade de Deus? A mensagem é clara. Não fuja mais. Talvez o que aconteceu com tantas pessoas na Bíblia, você tenha medo dessa majestade, dessa glória. Porque você tem, talvez, consciência do quanto você está distante a nível de pureza para estar diante desse Deus. Mas a mensagem da Bíblia, a mensagem da Escritura é que Deus provê o meio de purificar você, de lavar você, para que a majestade dele não te destrua, mas para que a majestade dele se manifeste, alimente você e mais, traga você de volta ao propósito pelo qual você foi criado, que é ser instrumento da glória de Deus hoje, nesse mundo. E é isso sim, não vai ser dinheiro, posição, sucesso, títulos, que irá trazer para você essa percepção profunda de quem você é, mas sim esse relacionamento com Deus majestoso em Cristo Jesus. Então, corra para o Senhor Jesus, abrace com temor, arrependimento e fé essa mensagem da esperança e você vai ser revestido da glória de Deus, que irá transformar você. Amém, graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ter a mensagem com o reverendo Hernandes Dias Lopes, a temática de hoje, a majestade de Deus. Dá tempo ainda de você avisar, compartilhar essa possibilidade com amigos próximos a você, envie essa mensagem, marque lá a Igreja Presbiteriana do Brasil nas suas mídias sociais, sempre no @IPBOficial, mostrando ali que você está assistindo ao programa Verdade e Vida, para que outras pessoas também possam conhecer o programa, também possam ser abençoadas pela mensagem do Evangelho. Então, daqui a pouquinho nós teremos essa mensagem, essa reflexão, que eu tenho certeza será abençoadora à sua vida e à vida da sua família. Portanto, não saia daí, daqui a pouquinho, reverendo Hernandes Dias Lopes vai falar com você sobre a majestade de Deus. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Você pode viver sua vida apenas por viver. Um brilho passageiro, se desgastando à toa sem deixar nada. Ou você pode ser uma luz penetrante na escuridão deste mundo, um coração bondoso, um farol a iluminar os que te rodeiam. Mostre aos outros essa luz. Jesus é a luz do mundo. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Que privilégio poder partilhar com você neste momento a palavra de Deus para tratar de um assunto tão sublime, a majestade de Deus. Vamos basear esta mensagem em Isaías 40, versículo 18. Vamos ouvir a leitura do texto. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? O profeta Isaías, o profeta palaciano, chamado de profeta evangélico, no capítulo 40 do seu livro, a partir do verso 12 até o verso 31, traz para nós, com beleza rara,
com eloquência magnífica, a majestade de Deus. E ele vai retratar diante dos nossos olhos, com perguntas retóricas, esta verdade magna do cristianismo, que é a grandeza insondável de Deus. E ele então, no verso 18, levanta uma pergunta: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E no verso 25, o próprio Deus pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Então, de forma pedagógica, Isaías vai mostrar para nós a grandeza, a majestade de Deus, primeiramente em relação às coisas que foram criadas. E no verso de número 12, ele vai provar para nós que Deus é tão grande que ele é capaz de medir as águas na concha da sua mão, de medir os céus a palmos e de pesar o pó das montanhas em balança de precisão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, pois ele mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo na extensão vastíssima do universo, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, e ele mede tudo isso a palmos. Pense comigo no peso quase incalculável aos nossos olhos das montanhas, e ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Nesta linguagem tão bonita e eloquente, o profeta Palaciano retrata para nós quão grande é o nosso Deus. Mas agora, ele vai mostrar como Deus é grande no que concerne ao seu conhecimento. E, novamente, com perguntas retóricas, ele enfatiza: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como o seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou o conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? De onde Deus tirou o conhecimento que tem? Com quem ele aprendeu a ciência? Quem foi o seu conselheiro? Em que escola ele estudou? Quem foi seus mestres? Quem lhe deu a saber o conhecimento da sabedoria, dos intrincados segredos do saber humano? E a pergunta é retórica porque Isaías está mostrando com isso que Deus é a fonte de todo o saber. Dele emana todo o conhecimento. Dele procede toda a informação. Ele é o dono do revelado e do oculto. Ele sabe as coisas que existem e as que ainda não existem. Ele sabe tudo. Ele a todos sonda. Ele a todos conhece. Ele tem todo o saber. Na sua extensão, na sua profundidade. Desde a eternidade, passando pelo tempo. Tudo ele conhece. Tudo ele sabe. Portanto, você pode concluir que Deus é incomparável em seu conhecimento. Você e eu temos um conhecimento fragmentado. Deus conhece todas as coisas. Você e eu temos um conhecimento limitado. Ele sabe tudo em todo o tempo, em todo lugar. Sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Ele é onisciente. Mas ainda, ele vai mostrar para nós a grandeza deste Deus, a majestade desse Deus, quando você olha para as nações da terra. Nos versos 15 a 18 desta obra, ele vai usar figuras muito fortes para mostrar a soberania de Deus, a majestade de Deus em relação às nações. Então, se você olhar para o passado, você teve grandes impérios, como o Império Egípcio, o Assírio, o Babilônico, o Medo-Persa, o Grego, o Romano. Se você olha hoje, você vê grandes nações, superpotências econômicas e militares, como Estados Unidos, China,
Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Brasil e tantas outras. E então o profeta vai dizer que Deus olha para todas essas grandes potências econômicas, militares, essas grandes potências tecnológicas e científicas, e considera todas elas reunidas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como nada, como menos do que nada, como um vácuo. Esta é a grandeza de Deus. Ele está assentado no trono, ele dirige a história, ele levanta reis, ele depõe reis, ele pega o pobre e necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes, ele dá vida, ele tira a vida, ele exalta, ele humilha, ele dá vida, ele tem autoridade para ceifar a vida, tirar a vida. Ele é o Deus que governa, que reina. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. As nações não têm poder para desafiar a Deus. Quantas nações poderosas ruíram, quantos impérios caíram? Pois Deus continua no trono. Ele é Deus, maior do que todas as nações. Mas agora, o profeta começa a olhar a grandeza de Deus em relação aos deuses dos povos, aos ídolos. Nos versos 19 e 20 desse texto, ele fala dos ídolos dos povos, dos ídolos que foram criados pela própria mão humana, dos ídolos que foram forjados, foram cinzelados, ou na madeira, ou por um ourives, ou por uma pessoa que sabe moldar o barro, ou o gesso, ou a pedra. E então, ele diz que esses ídolos são nada, são nulos. Eles não têm vida, eles não têm poder. Têm olhos, mas não veem. Têm boca, mas não fala. Têm mãos, mas não apalpa. Têm pés, mas não anda. Têm boca, mas não sai som da sua boca. São impotentes. E os povos do passado e do presente ainda se curvam diante dessas divindades pagãs. Mas Deus é o autor da vida. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que nos dá vida, a respiração e tudo mais, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o Deus da criação, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da redenção, Ele é o Deus maior do que todos os deuses dos povos, porque esses deuses são nulos, mas o nosso Deus é autoexistente, é infinito, é imenso, é eterno, é imutável, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é soberano. Mas ainda, o profeta Isaías mostra a grandeza incomparável de Deus quando ele olha para os príncipes, para os governantes, para os reis, para os soberanos da terra. Diríamos hoje, para os presidentes, governadores, prefeitos, para os gestores públicos. E ele vai mostrar no verso 21 a 24 desse texto que esses príncipes, eles têm prazo de validade no poder. Eles ascendem ao poder, eles são apiados do poder. E eles têm o seu poder limitado. Eles são ceifados pela morte. Eles são arrancados por circunstâncias. Mas o nosso Deus, Ele está assentado sobre a redondeza da terra. Os príncipes, os poderosos, eles são arrancados como um pedaço de madeira ou um toco que o vento bate e leva. E não fica mais memória deles. Mas o Deus soberano, Ele é Deus de eternidade em eternidade, de geração em geração. Nações se levantam, nações caem. Reinos surgem, reinos desaparecem. Reis poderosos levantam-se e apeiam do poder, mas o nosso Deus continua eternamente no trono. Ele reina, Ele governa. Nunca jamais ele será apiado do poder, nunca jamais ele abdicou do poder. Ele é o soberano Senhor dos céus e da terra. Bom, diante desta grandeza majestosa de Deus, é que o profeta Isaías nos mostra
que isso tem que refletir na nossa vida pessoal. Se Deus é isso mesmo, e Ele é, então eu posso estar fraco, abatido, exausto, cansado e até prostrado. Mas o Senhor me levanta, Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens, os moços, de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Talvez você esteja vivendo dias tensos, dias difíceis, dias angustiosos, dias de grandes tensões na sua alma, dias de temor com respeito ao futuro, dias de insegurança para você, para sua família, dias de medo em relação ao futuro da nação, dias de apreensão e ansiedade para o seu coração. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é todo-poderoso, Ele é majestoso e Ele pode agora mesmo levantar você do pó. Ele pode erguer você das cinzas, Ele pode enxugar as suas lágrimas, Ele pode cicatrizar as suas feridas, Ele pode curar a sua dor, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode romper as suas algemas, Ele pode fazer de você alguém completamente remoçado pelo poder do seu Espírito, assim como Ele pega uma águia que está já talvez com as penas enferrujadas, com as garras enfraquecidas, com o bico já sem força e vigor, e renova as forças da águia para ela subir. Você também pode agora, nas asas do Espírito, subir. Você pode correr a carreira cristã, você pode caminhar nas veredas da justiça e ser uma pessoa completamente fortalecida pelo poder de Deus. Este Deus é majestoso e Ele fortalece aqueles que nele esperam. Eu quero orar com você. Eu quero rogar a Deus que Ele venha e balsamize a sua cabeça com o óleo fresco do Espírito, que Ele aplica o óleo de Gileade no seu coração, trazendo bálsamo, consolo, conforto, a serenidade, a segurança de que Ele está no trono e Ele pode tomar conta da sua vida e conduzir você em triunfo. Ore comigo. Querido Deus, nossa gratidão pela Tua palavra, nossa gratidão pelas verdades eternas que emanam das Escrituras, e eu te peço, Deus, que Tu apliques esta palavra consoladora ao coração de todos aqueles que nos assistem agora. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do nosso programa, espero que você tenha sido ricamente abençoado por essa mensagem. Se você quer ouvir novamente, compartilhar com seus amigos e também ver as outras mensagens do programa Verdade e Vida, você pode fazer isso lá pelo nosso YouTube, youtube.com/IPBOficial, e também pelo YouTube do programa Verdade e Vida, youtube.com/programa Verdade e Vida. Eu queria aproveitar também esse tempo para agradecer os nossos parceiros em missão, aqueles que têm tornado possível que nós estejamos aqui todas as semanas compartilhando com você a mensagem do Evangelho. Se você quer saber um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre o nosso programa e como ser um parceiro em missão, entre em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O código de área é esse que está aparecendo aí, o telefone está aparecendo, 11 947 18 94 50, e você vai receber aí na sua casa gratuitamente esse livreto devocional com mensagens para cada dia do seu ano. Você vai poder conhecer um pouquinho mais da Igreja Presbiteriana do Brasil, do programa Verdade e Vida e como você pode auxiliar para que esse programa continue abençoando a vida de tantas famílias no Brasil e mundo afora. A gente vai ficando por aqui, o nosso programa está terminando, mas semana que vem a gente está de volta, no mesmo horário e no mesmo canal.